Muito boa noite a todos, amigos da Abrap, companheiros de estudo, né, de toda quarta-feira à noite. Estamos aqui hoje para mais uma aula, né? Hoje estamos no capítulo 5. Esse capítulo chama Viagem Interior e o tema hoje é Força Criadora. Eu acredito que vai ser um tema muito interessante. Quem vai conduzir é a Cláudia, nossa parceira, psicóloga, associada da Abrap, né? E é com você, Cláudia. Vamos lá. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre força criadora e um estudo bem assim, a Joana de Ângeles, ela sempre nos estudos dela, ela vai, né, dá uma introdução, volta. Então, hoje ela vai falar muito específico sobre isso. Pode passar. Eu vi Então, que- ela inicia, né, esse estudo, né, falando do processo de evolução do ser, que o despertar da consciência abre as nossas percepções para a realidade de nós mesmos e o consequente entendimento dos objetivos da consciência corporal. Então, ela hoje, né, nesse tema, dessa parte desse capítulo, ela vai dizer sobre a consciência corporal, né, o despertar da consciência e as percepções que nós temos disso, do corpo, da consciência corporal, com o despertar da nossa consciência. E ela fala que a necessidade do autoconhecimento constitui-se um desafio, né, a ser vencido. E a gente tem que trabalhar com um esforço muito tenaz, é um esforço contínuo esse autoconhecimento. E aí, essa necessidade do autoconhecimento, ele vai proporcionar duas coisas, né? Ela diz: a identificação dos recursos intelecto-morais disponíveis, porque nós estamos olhando para o nosso corpo, então vamos identificar, né, dentro da nossa moralidade, dentro da nossa intelectualidade, nós vamos conseguir identificar, olhar o estágio em que se encontra, o que falta, o que precisa para a gente desenvolver essas potencialidades, né? E também, paralelo a isso, a gente vê os prejuízos comportamentais, decorrente aí dos nossos vícios, das nossas paixões primitivas, né? Que é remanescente desse nível de sono e de indiferença que ela fala que grande parte da humanidade se encontra nesse estágio, né? Pode passar. E aí, por que a Joana de Anjos ela enfatiza isso, né? Então, ela fala assim, que para que a gente consiga ter esse desenvolvimento intelecto-moral, ao mesmo tempo que a gente avalia todos os nossos vícios, avalia todos os nossos comportamentos, né, que nos trazem prejuízo, ela fala que a gente tem que se sacrificar, né, pelo bem. A partir do momento que a gente entra nesse trabalho tenaz, nesse trabalho mais árduo de autoconhecimento, a gente vai optar, né, por sacrificar-se pelo bem e pela plenitude, né? E aí ela diz que é uma preferência feliz. Então, que ao mesmo tempo ela diz, né, que o avanço, nossa maturidade, né, psicológica, espiritual, está ligado à dor, né? Está ligado a gente olhar a dor com ressignificar esses momentos. Ela fala que isso é um sacrifício, a gente estar plenamente consciente disso é um sacrifício, a gente se sacrificar pelo bem. Porque esse sofrimento é resultante, pois esse sofrimento resultante constitui experiência valiosa para as nossas e futuras realizações. Então, assim, a gente passa por esse sofrimento, mas esse sofrimento vai nos trazer realizações, né, lá na frente. Então, a gente arduamente, tenazmente, a gente ser resiliente, olhar isso de frente, olhar, como a Olga falou
na semana passada, né? Olhar como é a realidade, sem, tirando as ilusões, tirando, né, voltando para o que é real, né? Nós vamos estar plantando, né, futuras realizações. E esse trabalho, ela diz assim, que avaliados esses obstáculos impeditivos, porque nós temos esses comportamentos, né, que nos trazem, que são, nos desequilibram, né, que nos trazem prejuízos, avaliados esses obstáculos aí, né, que são impeditivos ao nosso crescimento íntimo, fácil se torna a gente se investir em duas coisas, né, na coragem e na decisão. A partir do momento que a gente decide, que o ser humano decide ir por esse caminho, né, da escolha do bem, eles têm que estar imbuídos da coragem. Então, buscar uma coragem, né, trabalhando nessa coragem, trabalhando o embate, né, das nossas fragilidades, né, dos nossos medos, buscando dentro dessa coragem, dessa resiliência, essa decisão, né, para que a gente possa estar aí, né, ela diz que se a gente aliar a coragem com a decisão, nós vamos estipar essa carga de inferioridade dentro de nós. Então, essas insatisfações, esses infortúnios, as ansiedades, os tormentos, os sofrimentos, né, que são destituídos de valor real. Então, ela diz, né, continua ainda, né, dizendo que muitas coisas são ilusórias, né, e que a gente tem que estar nos afinando com o que é real, né? E tudo isso, né, essa carga de inferioridade que a gente traz, essas ilusões, né, essa visão superficial, né, nos traz, não existe, destituído desse valor real, né? Pode passar. E aí a Joana de Ângeles, ela vai enfatizar, né, que nesse empenho que a gente vai fazer, é nesse empenho que a gente faz, que o ser humano faz, é que se resuma, e aí esse resumar dela é destilar gota a gota, né, esses resíduos enfermiços, decorrentes das nossas fixações perversas, porque nós trazemos as fixações perversas de acordo com o nosso estágio primitivo ainda. Então, tem muita coisa que a gente ainda está lá ainda, lutando, né, para nos livrarmos, né, dessa carga que a gente traz, que não é só de um passado tão próximo, mas também de um passado, né, de outras encarnações, né, de outras vivências, né? E ela diz assim que a gente só pode resumar isso, né, com esse empenho árduo que a gente vai fazer, destemido, né, resumar esses resíduos só através do idealismo e mediante novos contingentes mentais de concentração e esperança nas virtudes. Então, a gente colocar o foco, né, não nas nossas deficiências, mas nas nossas potencialidades. Então, através da esperança, através da fé, através de olhar no futuro mais esperançoso, mais alegre, mais realizador, nós vamos conseguir ampliar as nossas virtudes, que estão latentes também em nós, né? Que tudo está latente em nós, as virtudes estão, vamos ampliar, né, as nossas virtudes para que possamos estar caminhando aí nesse processo aí de evolução do ser, né? Pode passar. E aí essa resolução, né, para o autoconhecimento, Joana diz assim, essa resolução para o autoconhecimento. Então, quando o ser humano, quando o indivíduo, ele se predispõe para o autoconhecimento, então ele já integrou dentro dele, né? Aquela coragem, né? A vontade, né? O esforço, a vontade para transmutar aquela realidade em que ele se encontra, em que nós nos encontramos, né? Então, é uma resolução, né? É um caminho que é para o bem, para avançar, para o crescimento, né? E ela diz assim que essa
resolução é acompanhada do desejo de transmutar os sentimentos servis em emoções sutis. Então, esse desejo de estarmos mudando essa nossa condição atual para uma condição, né, transcendente, uma condição de emoções mais sutis, de mais leveza, né? Isso vem dessa resolução nossa de, através desse autoconhecimento, colocar em prática esse autoconhecimento, né? E o que que tem a ver, né, esse conhecimento aí com a nossa força, né, que é o nosso tema hoje, da nossa força criadora, né? É através dessa força criadora que nós vamos aí compensar. Então, ela diz que esse processo, né, de trabalhar o autoconhecimento, utilizando essa força criadora, esse processo compensa a ausência de choques de brutalidade, dos anelos que se concentram na região do baixo ventre. Então, aí ela vai dizer, né, que se eu estou escolhendo, né, trabalhar o autoconhecimento, escolhendo através do desejo autêntico, de eu transmutar, eu estou trabalhando, né, estou compensando essas energias mais primitivas que ficam no baixo ventre. E ela vai explicar isso, o que é que fica no baixo ventre, que é a nossa força criadora, que vem, né, ela vem lá dos chakras, né, reprodutivos, da energia criadora que está localizado no baixo ventre, que estão sincronizados na área sacral, na nossa área sacral, do corpo, né? Pode passar. Então, aí, ela diz que transmutando essas energias primitivas que estão lá na nossa área sacral, né, está lá no baixo ventre, transmutando essas energias deletérias em energias carregadas de aspirações criativas, através das nossas aspirações positivas, né, que nós vamos estar desejando, né, colocando, né, em prática, né, buscando essa transmutação, né, buscando essas emoções sutis, nós vamos trabalhar, né, vamos estar através de uma reprodução biológica consciente, responsável, através da arte, através da cultura, através da ação enobrecedora, nós vamos estar facilitando aí, nós vamos estar diafaniza-se, né, os nossos impulsos de animalidade. E aí, para que a gente vá em caminho, né, da conquista da nossa angelitude. Então, existe aí, né, um caminho a ser seguido, né? Tem a nossa animalidade, esses impulsos, né, primitivos que nós carregamos ainda, e nós estamos em transição, estamos no processo, né, de amadurecimento, e nós, com o autoconhecimento, nós desejamos conquistar essa angelitude. Pode passar. E aí, né, recapitulando, só para a gente entender, né, a Joana de Anjos, ela resume esse processo de evolução do ser da seguinte forma, né? No centro aí, eu estou sem o mouse, tá? Mas assim, no centro aí nós temos o processo de evolução do ser, né? E esse processo de evolução do ser, ele vai levar aí, ó, tá? Três dimensões: despertar da consciência, né? O entendimento dos nossos objetivos da consciência corporal, que ela falou no início, né? E, através disso, a percepção e realidade de si mesmo. Porque nós vamos estar vendo que existe uma conexão profunda em todos esses três aí. A consciência corporal, né? As nossas percepções da nossa realidade, como nós estamos neste momento, né? Dentro da nossa consciência corporal. E esse entendimento dessas nossas percepções vai levar a uma consciência nossa do nosso estágio atual. Então, vai levar ao despertamento da nossa consciência. Porque nós estamos olhando para dentro, estamos olhando para nós, estamos fazendo uma análise interior.
né? E esse é o processo da evolução do ser. Quando a gente faz essa análise dessas situações colocadas aí, né? E isso é através do quê? Né? Então, pode passar a transparência. Então, aqui eu coloquei, né, todo o nosso corpo, todos os nossos chakras, né? E aí, ela está falando disso, né? Quando fala objetivos, entendimento dos objetivos da consciência corporal e a percepção da realidade, aonde nós nos encontramos, né? Por exemplo, aqui, quando nós estamos lá embaixo, bem embaixo, no chakra básico, né? Nós estamos só absorvendo as energias telúricas, né? Da Terra. Quando nós vamos para o chakra sexual, né? Nós estamos aí trocando, troca sexual e alegria, né? Mas no chakra umbilical, que é o terceiro chakra, né? De baixo para cima, nós já estamos trabalhando a questão, né, das nossas emoções inferiores. Então, dentro do nosso trabalho evolutivo, essa energia criadora que está lá no sacral, ela vai subindo os chakras, né? Vai tendo uma ascensão, né? Até o último chakra lá, o chakra coronário, quando a gente vai estar, a energia ela vai estar concentrada no chakra coronário, então se diz que o ser humano é um ser desperto, tem uma consciência desperta. Então, por exemplo, quando a pessoa está num estágio mediano de desenvolvimento, né, o chakra cardíaco, né, ele indica que é o chakra, né, que é exatamente o chakra do meio, são 7, né? O chakra cardíaco é o quarto. Ele vai estar ligado aos sentimentos. Então, é aí que se mostra, né, como está nosso desenvolvimento. Se nós temos emoções mais sutis, mais elevadas, né? Se nós estamos ainda desprendidos, né, de um primitivismo, ou estamos mais elevando, estamos tendo mais emoções sutis, é aqui nesse chakra cardíaco que nos mostra, né? E aí, no chakra, por exemplo, frontal, ele está ligado ao intelecto, aos sentidos, à visão. E aqui, quando a gente está já num estágio mais desenvolvido, de autoconsciência, né, de elevação espiritual, é aí que nós despertamos as nossas potencialidades, a clarividência, a clariaudiência, né, algumas potencialidades sutis do ser humano, ligado mais ao espiritual do que ao material. Até que quando chegamos, né, na glândula pineal, aí, que é o chakra coronário último, aonde nos traz uma consciência do espírito, né? Então, esse trabalho de ascensão da energia é um trabalho que ele pode ser feito, né? Tanto intencionalmente, quando existe, por exemplo, muitos ascetas, muitos discípulos, que trabalham com a yoga, que são yogis, que eles trabalham especificamente essa ascensão dessa energia do sacral até o coronário, né? Muitos, no conhecimento esotérico, diz que é a ascensão da Kundalini, né? O despertar da Kundalini, da energia Kundalini, né? Mas esse trabalho, ele pode ser feito e deve ser feito de uma maneira natural, de uma maneira de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual. À medida que nós vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade, naturalmente esta energia também vai ascendendo, né? Então há um equilíbrio, né? Não podemos como se diz, colocar a carroça na frente dos bois. Então, esse trabalho de ascensão dessa energia, de a gente aproveitar essa energia, essa força criadora, essa energia criadora, para o nosso desenvolvimento interior, para o nosso autoconhecimento, ele é um trabalho que ele é feito, uma ascensão natural, de acordo com a nossa evolução interna, de acordo com nosso autoconhecimento, né? Pode passar. Eu queria fazer só essa correlação,
né? Porque ela citou mesmo aí a questão da área sacral, né? E aqui eu coloco, né, um texto do Yogananda, que ele diz o seguinte, do Paramahansa Yogananda, né? Ele diz assim: todos os métodos religiosos do mundo, direta ou indiretamente, tácita ou expressamente, impõem o controle, a regulação e a reversão da força vital, de modo que possamos transcender o corpo e a mente e conhecer o eu em seu estado nativo. Então, esse método, né, é um método, qualquer método religioso do mundo, né, ele diz que impõe esse controle, essa regulação e essa reversão da força vital, né, de modo que possamos transcender o corpo, né, ir além do corpo, ir para o espiritual, né, mas trabalhando o corpo e a mente, mas com qual objetivo? Conhecer o eu em seu estado nativo. Sábios de diferentes épocas e climas sugeriram métodos adaptados à mentalidade e às condições do povo e à mente no qual viveram e pregaram. Alguns enfatizaram a oração, alguns os sentimentos, alguns as boas obras, alguns o amor, alguns a razão ou o pensamento, alguns a meditação. Então, Yogananda diz, né, vários caminhos, né, para a senda do meu pai, né? Uns falam, não, você vai pela oração, né? Ou você vai pelo sentimento, você vai pelas boas obras, você vai através do desenvolvimento do amor, o outro da razão, do pensamento, o outro da meditação. Os orientais trabalham muito a questão da meditação, a questão do autoconhecimento e dessa transcendência dessa energia, dessa força criadora, né, através da meditação. Então, a gente vê muitos indianos, né, os japoneses, os orientais, de modo geral, que é uma cultura mais longeva, né, uma cultura de 5.000 anos aí, uma cultura mais antiga, né, que trabalha, faz esse caminho por ele, faz esse trajeto por esse caminho da meditação. Joana de Ângeles, ela está colocando aqui o caminho pelo amor. E é pelo amor que nós vivenciamos dentro de nós, é que nós vamos estar transitando por essa transmutação, por essa reversão dessa energia que está no corpo para ascender para o espiritual, né? Aí o Yogananda diz assim também, entretanto, seus motivos são os mesmos, vários caminhos, mas os motivos são os mesmos. Todos eles queriam dizer que a consciência do corpo deve ser transcendida pela reversão da força vital para o interior e que o eu deve ser percebido, tal qual a imagem do sol aparece na água tranquila e sem marolas. Então, isso aqui eu tirei das lições, né, do Yogananda, do texto Yoga, Ciência Universal do Conhecimento de Deus. Então, aqui ele diz isso, né? Que nós, através dessa reversão da força vital para o nosso interior, né? Que nós vamos, o eu deve ser percebido, vamos perceber o eu, vamos, né, ter essa percepção nossa interior através desse trabalho, né? E Joana coloca, né, que esse processo, né, pode passar, Maria. E aí ela diz aí, ó, nesse processo, no processo de transmutação, de transmutar esta força vital, né, para o nosso interior, para a nossa percepção do eu, né, da nossa consciência, da ampliação da consciência, né, a seiva do amor passa a nutrir com vigor o candidato e passa a nutrir-se-lhe o recurso mantenedor das aspirações ditosas. Então, ela diz,
a seiva do amor, passa a nutrir com vigor, é um recurso mantenedor dessas nossas aspirações ditosas. E aí ela fala do amor nas diversas manifestações. Então, ela diz assim, o amor na primeira manifestação, né, no ser humano, deflui do instinto de posse, do prazer egoísta, atravessando períodos de inferioridade, em seu primarismo. Então, é o primeiro estágio do amor. É o primarismo. Primeiro estágio que ela coloca, né, do amor. Que está ligado a isso, posse, prazer egoísta, né? Os prazeres carnais, os prazeres, os gozos, né, materiais, né, a realização, tudo ligado ao material, que estar vivendo o hedonismo, né? O ser humano na fase hedonista, do sentido mesmo figurado da palavra, do hedonismo. Então, aí, né, dentro desse primarismo, tem as sensações impetuosas, a satisfação dos instintos, né, que é a meta a se alcançar, né, o ser humano se envolve com o vai e vem do gozo, cansaço, prazer, arrependimento, satisfação, frustração. Então, está ligado muito ainda no primarismo, ainda está muito no terra-terra, no superficial, né? No primitivo ainda. Esse é o primeiro estágio do amor. E por que ela fala isso, né? Então, vamos mais à frente, então. Pode passar. Então, aqui eu coloquei, esse aqui não está no livro de Joana, mas eu coloquei só para a gente caracterizar mais detalhado esse primeiro estágio aí. Características do homem animal, né? São os registros milenares. Então, medo e agressividade, imprudência, nossos condicionamentos mentais, nossas paixões, nossos vícios e defeitos, né? E está ligado muito ao nosso estados defensivos. Então, a gente ainda está dentro do que foi falado, né, nas aulas passadas, né, a questão das máscaras, né, da história, onde que a gente utiliza, né, para se relacionar socialmente, nós ainda estamos no estado defensivo, né, que são reflexos dos nossos instintos. Impede, essas características, né, medo, agressividade, imprudência, paixões, vícios, né, impede de ver a vida plenamente, de ver a beleza, ou seja, de ver o que a Olga falou na aula passada, de ver o real, a realidade, né? Então, está muito ligado ainda à situação ilusória, né? Então, e é usado muito para essas como máscaras defensivas. Mas nós também, pode passar, nós também podemos, né, nesse caminhar aí, né, a gente começar a perceber, né, dentro dessa percepção corporal, dessa percepção minha interior, né, do olhar para dentro, né, essas características também do homem espiritual, né? E quais são essas características do homem espiritual? Luta contra os sentimentos defensivos, né? A gente lutar contra isso, né? Da gente buscar a nossa autenticidade, buscar a nossa congruência, buscar o real, o verdadeiro, né? Lutando contra essas máscaras que a gente constrói, né? Para sobreviver, ou para se defender, ou para ter um maior proveito em relação ao outro, né? E, enfim, para vários aí objetivos. E a gente luta também, quando o homem está nesse estágio, né, já no homem espiritual, ele luta contra o radicalismo, contra a arrogância, ele está livre, aceita os fatos e pessoas como se apresentam na realidade, né? Já não rebate, já não menospreza, já aceita livremente, já consegue perceber, né, que cada pessoa, né, está num estágio, né, evolutivo, a pessoa está livre, né, de temores e de ansiedades, ela tem uma abertura para o desenvolvimento intelectual e moral, e ela arruma para a sua autoeducação consciente.
Então, quando a gente luta contra as nossas dificuldades, luta, eu tenho esse defeito, eu preciso melhorar, eu preciso mudar isso. Quando a gente se conecta, né, com esse desejo de mudança, desejo de não repetir os mesmos comportamentos viciosos, né? Quando você faz a autoeducação, você fala, não, eu vou ser verdadeiro, vou mudar, vou por o caminho, né, ser mais franco com as pessoas, te mostrar realmente, né, o que está me incomodando, mas assim, de uma maneira que eu não vou magoar as pessoas, mas ao mesmo tempo vou dizer, né, o que realmente está dentro de mim. Então, um relacionamento mais aberto, mais íntimo, mais verdadeiro, né? Isso é você trabalhar essa autoconsciência, esse autoeducação, né? Que está no caminho do homem se espiritualizar, o caminho para o homem espiritual, né? Então, pode passar. Então, a Joana diz, né, que esse trabalho, por isso que ela falou que é um trabalho árduo, é um trabalho tenaz, porque envolve mesmo você, aquelas duas coisas que ela falou, né? A gente ter a coragem e ter a vontade, a decisão, decidir, eu tenho a coragem, mas eu ter a vontade interior, né? O Jung fala que nós já temos já dentro de nós essa vontade, que ela já é intrínseca a nós, essa vontade. Eu fui procurar hoje o livro onde eu li, não consegui achar, mas eu lembro de ter estudado isso, e ele diz que essa vontade que nós temos intrínseca é que nos leva ao processo de individuação. É essa vontade, né, que é natural, que ela é, sabe aquela coisa que já é dentro de nós, já está dentro de nós essa vontade, que nos propulsiona a evolução, né? E aí Joana diz, né, que tem duas circunstâncias, né, que propelem a criatura ao avanço iluminativo, né? Então aí, quando essa primeira, né, que é a insatisfação sistemática, está muito ligada ao homem primitivo ainda, né, aquilo que a gente já viu, que é dentro dos nossos medos, das nossas ansiedades, da nossa, né, agressividade, de todos os nossos, os que a gente traz, né, nossas paixões, né, os nossos condicionamentos mentais, né. Então, essa insatisfação sistemática, ela passa a considerar outras formas de bem-estar. Então, quando a gente está insatisfeito, né, insatisfeito com a situação em que nos encontramos, nós começamos a ver outras formas de bem-estar. Quais são essas outras formas? Amizades, serviço fraternal, interesse comunitário. E isso vai ensejar em nós o abandono de velhos e arraigados hábitos, né? Para quê? Para a solidariedade, né? Do progresso do grupo social, da beleza, né? Então, vai nos ensejar, nós desenvolvemos em nós a solidariedade, progresso de grupo social, a gente olhar a beleza, a vida real, bela, né? De nos conectarmos com a alegria, com a esperança, com as virtudes, né? Através, né, dessas outras formas de bem-estar que nós vamos estar buscando, que comumente a gente busca, né? E um outro avanço iluminativo que ela fala, você tem aí, né? São duas circunstâncias, né? Uma é isso, satisfação sistemática, cada encarnação, né? Ou mesmo na mesma encarnação, reencarnação, né? Eu olho, eu não estou satisfeito, eu preciso mudar, e a autoeducação, o autoamor, né? A disciplina, né? A resiliência, né? A coragem, né? A decisão, né, de estarmos transcendendo isso. Então, é um trabalho hercúleo, né? É a jornada do herói, isso que ela está falando aí, para Jung, né? É você estar trabalhando plenamente a jornada do herói aí. Mas ela fala que a outra, né, é a reencarnação.
né, que após o cansaço dos patamares de perturbação, né, que vai levar, né, esse cansaço aí, eu venho numa encarnação, não consigo, aí eu venho de novo, não consigo, né? Isso vai levar a um impulso de crescimento espiritual. Então, numa próxima reencarnação, né, próxima encarnação, eu já venho com a intenção, porque eu como se diz, não consegui em nenhuma, não consegui na outra, então isso a gente traz dentro de nós isso, esse impulso de crescimento espiritual que propelem, né, a vivência dos princípios morais e as transmutações pessoais intransferíveis, ou seja, só nós podemos fazer, né? É intransferível. E nós trabalharmos a vivência dos princípios morais, né? E o porquê que os princípios morais estão muito ligados, né, à evolução. Porque também, para que a gente possa desenvolver uma amorosidade, nós temos que estar trabalhando os princípios morais dentro de nós, na sociedade, na comunidade, né, e no entorno em que a gente se encontra. Né? E isso vai nos levar às transmutações pessoais porque é ser rigoroso, né, dentro de uma moralidade interna, uma moralidade interior, isso que vai nos propulsionar à evolução, nos transformar, né, nos deixar de sermos, não nos deixar de sermos, por exemplo, seduzidos, né, pela pelo mundo mundano, né? Pelos esforços do mundo material, né? Só do gozo, né? De benefícios momentâneos, né? Mas ao contrário, né? Trabalhando os meus princípios morais, da minha ética moral, eu vou estar me elevando espiritualmente, né? Dentro de mim. Aí ela diz, né, que se trabalhar bem essas duas circunstâncias aí, nós vamos aí já chegar, né, num estágio medial do amor. Estágio medial do amor. Então, é nesse estágio medial do amor, né, é que a gente robustece-se os impulsos de elevação. Então, é aí que eu vou estar fortalecendo meus impulsos para me elevar. Espraiam-se aí sem exigência, né? Qual perfume no ar. Então, estágio medial de amor, eu já estou a pessoa, né? O indivíduo, ou, né? O ser, ele já se encontra já numa leveza maior, ela já está vendo já o objetivo, o foco, né, onde ela rumou, né, para o desenvolvimento das virtudes, das emoções sutis, de trabalhar já elevação espiritual, né, então ela já está nessa fase aí, já, né, já saiu daquele primarismo, né, já não está tão fortemente ligado aos impulsos, né, primários, né, mas já está um pouco mais trabalhado isso dentro da pessoa. O amor já está um pouco mais percentual, né, de amor, ou um estágio, né, onde o amor está, né, mais desenvolvido aí, nesse estágio medial do amor. E aí ela fala da fase superior do amor, né? Essa fase superior do amor, já quando a gente está lá com a consciência desperta, já na fase lá, né, assinalada pela paz íntima, né? Ela não necessita de retribuição, nem entorpece sobre as chuvas da ingratidão, torna-se a pessoa, o ser, né? Torna-se agente anônimo da felicidade dos outros, pois enriquecida de harmonia, geradora de emoções, dispensa o contato físico na relação interpessoal. Então, aqui, por exemplo, né, um Francisco de Assis, né, um Chico Xavier, né, um Joana de Ângeles, né, algumas pessoas que já estão né, já desprendidas, né, já trabalhadas, essa fase superior do amor, aquele que já tem a consciência desperta, né? Ele vai olhar para trás e dizer, não, enquanto tiver um, eu estarei lá.
quando tiver um, eu vou lutar por aquele um, né? Então, ele não tem a necessidade de retribuir, não tem a necessidade, mas ele é um agente, né? Anônimo, né? Da felicidade dos outros. Ele quer buscar os outros, né? É como o mestre, né? Desenvolvido, que está puxando os seus discípulos, né? Está trazendo os seus discípulos, né? Para a iluminação, né? É essa fase aí, né? E Joana nos fala ainda, pode passar, sobre o amor, né? Que o amor, que é, né, o amor, né? Ela fala que é o poder criador. O poder criador é o amor. É o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo. É o mais poderoso, mais vigoroso, né? Através do amor, do desenvolvimento do amor, né? Que ele vai estar nos conectando com o outro, mas nos conectando conosco mesmo, com a nossa evolução, com a nossa consciência, com o nosso eu interior, né? Se encontra presente na raiz das realizações dignificadoras, tudo que é digno e belo, né? Por trás tem o amor pela natureza, o amor pelas criaturas, né? Criaturas viventes e não viventes, né? Todos os seres, né? Seres móveis e imóveis, tudo na natureza são seres, né? Tudo onde existe, né, na natureza existe vida, né? Mesmo que a gente acha que não, né? Tudo é vida, porque tudo é átomo, tudo está em movimento constante. Onde tem átomos, né, a matéria é feita de átomos, então ela é viva, né? Uma terra, uma montanha, um rio, né? Tudo na natureza é vivo, dinâmico, né? E tudo, né, está, no fundo, está ligado ao amor, o amor divino, o amor de Deus, por todas essas criaturas, por todas as criaturas, e oportunizando todos, né, para a evolução. Em cada estágio, cada um no seu estágio de desenvolvimento, vai estar, através desse amor, né, que é dignificante, né, vai estar em constante evolução. E ela diz que o amor delineia os projetos, impulsiona os idealistas à sua execução, alenta o indivíduo e impulsiona para frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. Então, é ter amor ao meu trabalho, amor ao meu projeto de evolução, amor ao que eu estou realizando, amor que eu coloco, né, na relação, né, social, na relação familiar, na relação com o outro, na relação comigo mesmo, né? Tudo isso nos leva a essa vitória, né, das nossas deficiências, né, da gente desconectar com esse primarismo que a gente carrega, né, para a gente evoluir, para a gente transcender a isso, desenvolver as nossas potencialidades, as nossas virtudes. E no amadurecimento psicológico do ser, né, o amor direciona todos os ideais, sustenta os nossos embates, é aquele que nos permite desabrochar, né? Nosso desabrochar interior, né? Qual lótus esplendente sobre as águas turvas e paradas do charco no qual pousa entre um. Então, passando mais uma tela, o amor, ele, como força criadora, né? O que Joana fala, né? Amor como força criadora, né? Nas faixas iniciais do seu desenvolvimento, né? A pessoa lá, o ser humano, né? O ser vivente, ele vai, pede socorro enquanto afirma que o oferece. Deseja receber, embora aparente contribuir. Quer satisfazer-se sempre, não obstante, dê a impressão de agradar e agradar, né? Então, ainda está ali usando máscaras, ainda está usando atitudes defensivas, ainda está escondendo ainda, né, de si mesmo uma realidade, né? Está ainda a serviço da sombra, né? Como Jung fala.
Já quando se trabalha a consciência, né, que é na parte medial do amor, né, quando trabalhando pela consciência, né, o ser humano torna-se equânime, dando e recebendo, espraiando-se e recolhendo, permutando. Então, ele já está a serviço, já está conectado com o amor, já está trabalhando com essa conexão do amor nas relações, um amor consigo mesmo, no seu trabalho interno, o amor com os outros, o amor no seu desenvolvimento individual, social, coletivo, né? E por último, né, a plenitude criadora, né? Quando exatamente o ser, né, esquece-se de si mesmo para atender, para iluminar, para seguir adiante, para transcender, né? Aí é quando, na jornada do herói, chega ao processo de individuação. Então, Joana diz isso, né? E aí, finalmente, ela fala assim, né? Passo decisivo para que a força criadora desabroche com todas as potências que lhe são pertinentes, né? Então, qual é o passo decisivo para que essa força criadora desabroche, né? E nos traga todas essas potencialidades, né? Então, eu coloquei nesse gráfico, né? Lá no meio eu coloquei o sofrimento se descaracteriza nesse processo decisivo, quando eu decido utilizar essa força criadora para desabrochar as minhas potencialidades, né, o sofrimento se descaracteriza e perde o conteúdo atormentante, que o assinala, passando a ser um elan de alegria e felicidade. Então, vai para o quê? Para o desenvolvimento das nossas virtudes. Então, o curso da evolução, né, que é esse primeiro aqui, à esquerda, né? O curso da evolução, né, que é a tomada de consciência, vai nos levar, né, através de uma estrutura, né, a estruturar o nosso autoconhecimento. Tem como estrutura o autoconhecimento. Então, a evolução, tomada de consciência, tem como estrutura o autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai nos proporcionar o autoamor, e esse autoamor vai nos levar à evolução, né? Mas esse círculo se dá quando nós descaracterizamos o sofrimento, né? Nós olhamos de uma outra dimensão, quando nós ressignificamos o nosso sofrimento, quando a gente olha o sofrimento como um instrumento de iluminação, certo? Então, ela finaliza assim, né? E diz que os grandes, pode passar, que os grandes iluminados, né? Ela fala, Francisco de Assis, né? Ele não olhava para as suas doenças corporais, ele não tinha tempo para olhar se ele estava doente, se não estava, ele estava ali dando amor, conectado com amor, conectado com a sua conexão, né, íntima, verdadeira, real, com o universo, com o cosmos, com o amor em si, né? Ele era o amor plenamente. Aí eu coloquei aí os mais chegados, né, da minha realidade agora, né, Joana de Ângeles, né, Chico Xavier, né, a irmã Sheila, né, o Yogananda, Paramahansa Yogananda, Preto Velho, né, também está na evolução, que ele nos mostra, né, com essa simplicidade, com essa humildade, né, tão quanto, como já está desprendido, né? Então, assim, é o trabalho, a jornada nossa é essa, né? Aí eu peguei, pode passar. Então, que Jesus nos ilumine e proteja, porque é um amor incondicional e sem medidas. Jesus é o nosso modelo e Joana diz, né, sempre, Jesus é o nosso modelo, modelo de desenvolvimento. E ele nos mostrou, né, um amor incondicional e sem medidas. E aí, em função disso, eu achei um trabalho muito pertinente, que é esse aí que eu vou falar para vocês, tem mais umas 3 telas, que eu vou falar para vocês, que é
Eis que o reino de Deus está dentro de nós, de vós, né? E aí é a yoga do amor divino ensinado por Jesus. Então, o Yogananda, fazendo uma compreensão, né, dos ensinamentos ocultos dos evangelhos, o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Então, o Yogananda diz, né, em um livro inteirinho, só um livro sobre isso, que a yoga do amor divino ensinado por Jesus está em a gente colocar em prática as bem-aventuranças. Esse é o caminho da yoga de Jesus, que é a yoga do amor. Então, se nós estamos no caminho, né? Se a gente for olhar como o caminho de transcender, de aproveitar essa energia criadora, né, para o nosso desenvolvimento interno, nosso autoconhecimento, né, a gente trabalhar as bem-aventuranças. Aí estão as 9, mas eu não vou ler as 9, porque é muita coisa. Mas eu vou ler algumas, tá? Só para a gente ter uma ideia de como o Paramahansa Yogananda fez essa correlação, né, da yoga de Jesus, do amor de Jesus, né, para o nosso desenvolvimento interior. Vamos, por exemplo, né, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos de 2 a 3. Aí, é claro que tem muita coisa. Eu coloquei uma frase, assim, sabe? Mas tem muita coisa falando sobre isso. Mas é assim, despojar o ser interior, o espírito, do desejo e do apego por objetos materiais aí, tá? Não é espirituais, não, tá? O espírito é despojar o ser interior, o espírito do desejo e do apego por objetos materiais, tá? Eu escrevi errado. Vamos dizer, por exemplo, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Aí ele diz: os mansos e humildemente receptivos atraem o invisível, auxílios dos anjos beneficentes das forças cósmicas. Então, é trabalhar a minha mansuetude, a minha humildade, eu vou estar receptivo ao invisível. Vou atrair para mim, né, os benfeitores, né, os anjos beneficentes, né, das forças cósmicas, né? Na outra tela, né, vamos, por exemplo, na Bem-aventurados, a 6. Os bem-aventurados, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 2, 3. O yogi que de maneira completa tranquilizou a mente e controlou as paixões, livrando-se de toda a impureza, o que se unificou com o espírito, ele verdadeiramente conquistou a suprema beatitude. No 8, por exemplo, a oitava bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 10. A retidão moral traz a zombaria a curto prazo, mas o regozijo a longo prazo. Pois a persistência no autocontrole produz bem-aventurança e perfeição. Então, ele diz, né, que se nós trabalharmos, né, só as bem-aventuranças, nós estamos trabalhando a yoga de Jesus. Estamos trabalhando a nossa evolução espiritual. Vamos estar colocando em prática a nossa evolução espiritual. E, por fim, né, para finalizar, eu coloquei aí uma prática, né, do Yogananda, que trabalha mais ou menos, né, essa nosso caminhar aí. Então, ele diz assim, né? Comece cada empreendimento pedindo a ajuda de Deus. Senhor, tentarei fazer o melhor possível, mas guia-me para eu fazer a coisa certa e evitar erros. Depois, use a inteligência e o raciocínio
para determinar o modo de realizar o que quer. A cada passo, ore pedindo orientação divina. Sinta a segurança dele na intuição que brota da calma interior. Então, a gente sempre fazendo essa meditação todos os dias, né? Pedindo, né? Tentarei fazer o melhor possível, guia-me, Senhor, para que eu fazer a coisa certa, evitar erros, né? Use a minha inteligência, o meu raciocínio, né, para determinar o modo de realizar o que eu quero, né? A cada pé, a cada passo, né, peço orientação divina, sinto a sua segurança, sinto a segurança na intuição que brota da minha calma interior. Então, esse trabalho, né, todos os dias, a gente conectar com essa nosso ser interior, né? Então, eu acho que é isso, né, que eu pensei, né, para esse trabalho, para enriquecer um pouco, né, enriquecer mais, clarear mais, né, porque a Joana é profunda, né, muito profunda. Então, ela falar do amor, não é fácil a gente falar do amor, né, porque a gente está muito ainda, né, ainda nas nossas imperfeições, né, muito ainda, né, às vezes na impaciência, né, na falta de tolerância, muita coisa que a gente precisa ainda, né? Estamos aí, né? Ainda nos ressentimentos, nas mágoas, né? Estamos ainda muito no primarismo, né? Então, trabalhar mesmo esse amor, colocar, né, dentro de nós isso, trabalhar, a gente trabalhar mesmo com a nossa moralidade interna, né? Trabalhar primeiro com a nossa moralidade, né? Com o nosso raciocínio lógico, né? Saindo das ilusões, buscando uma conexão, né? E trabalhando essa energia que está no corpo, uma energia que ela vai deixar de alimentar o primarismo, deixar de alimentar a minha arrogância, meu orgulho, minha inveja, meus rancores, para alimentar as minhas virtudes. Então, se eu uso essa energia criadora para alimentar as minhas virtudes, as minhas qualidades, eu estou transcendendo na vertical. Estou transcendendo, evoluindo, né? E usando essa energia que está em nós, que é importante, desenvolvendo. E aí sim, a nossa Kundalini vai se acendendo de uma forma natural, não intencional, de eu buscar, né? Tem muita gente que vai fazer Kundalini Yoga, Karma Yoga, um monte de coisa, buscando efetivamente acender essa energia, mas moralmente não se trabalha. Então, aí ocorre um desequilíbrio, né? Uma energia que está ascendendo pela coluna vertebral, né? Desenvolve potencialidades mesmo, clarividência, audiência, um monte de outras paranormalidades, né? Pode-se dizer assim, mas a pessoa moralmente ainda não está preparada para isso. Então, é melhor a gente trabalhar isso de forma natural, né? De uma forma que naturalmente essa energia vai ascendendo, vai subindo, né? Vai subindo, né? Para o coronário, que é o nosso chakra espiritual. Uma condução, né? Que nem sempre a gente faz numa vida, mas a gente fazendo devagar, com intenção mesmo de nos melhorarmos, né? E trabalhar em prol da solidariedade, né? Do amor ao próximo, do avanço do planeta, né? Nós estamos hoje já nessa transição e de estarmos ainda, né? Na regeneração, nos regenerarmos, o caminho seria esse, né? Muito bom. Vou interromper o compartilhamento, tá? Para a gente poder conversar. Muito bom. A Olga chegou no meio do caminho, Marina, Denilson, Cristina também. Marina. Olá. Quer falar alguma coisa, Edna? Que ficou para você já? Nossa, a Cláudia estudou mesmo. Ela foi, ela foi pesquisar.
em outras fontes, é legal, né? Traz outros conhecimentos. Isso foi bom, essa associação, Cláudio. Foi legal, gostei. Para mim, essa lição, assim, Eu achei reforçou. legal, assim, que me chamou mais atenção de todas as coisas, né? Foi a questão dos caminhos, né? Então, assim, quando você falou dos orientais e aí trouxe o caminho que a Joana traz, que é o amor, né? Vários caminhos, tem vários caminhos, né? Então, tem esse, não tem aquele, todos são caminhos, né? Então, cada um de nós vai dar certo com um ou com outro, porque aí tem vários aí que dá para a gente conjugar, né? E os orientais realmente usam mais a meditação, né? A Joana usa mais a questão do amor. Achei legal isso aí. Achei bem legal. E Edna, assim, mesmo os orientais que quando trabalham a Hatha Yoga, né, a Hatha Yoga profunda mesmo, ou outros tipos de yoga, Bhakti Yoga, que é da devoção, todos eles vão desenvolver, porque existe o estudo os estudos ayurvédicos, existem os estudos profundos do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele é profundo e ele traz essa conexão, né? A luta do Arjuna nada mais é que a jornada do herói, né? Trabalhar o eu verdadeiro, trabalhar a luta com a sombra, né? Todos eles trazem de maneiras diferentes o conhecimento. E todos eles, mesmo dentro, né, na Índia, traz esse desenvolvimento interior, esse desenvolvimento do amor, né? Todos eles, mas não fala a palavra amor, né? Eles vão pela meditação, mas eles trabalham também essa condição, porque essa condição ela é inata. É isso que eu queria lembrar, o inato, né? A vontade ela é inata dentro de nós. E o amor também, né? Qual caminho que você for aí é trabalhar esse amor, né? Então, os orientais também, né? Você vê que todos eles, né? O Buda, né? Todos eles não deixaram em vão, eles se elevaram, mas eles estão conosco para nos levar, né? Nos puxar. Então, eles não viram as costas, ao contrário, eles, enquanto estiver um ali, eles estão junto conosco. Jesus, governador do planeta Terra, está conosco, está, né? Incansável essa luta, porque é um trabalho, né, de evolução mesmo, né, na espiral, foi a Marina que falou isso, né, no outro dia, da aspiral ascendente, né, e esse trabalho, né, de pegar essa energia criadora, essa força criadora e subir numa aspiral ascendente, né? Até que a gente possa ter consciência plena de si mesmo, né? Estar pleno, estar individualmente no cosmos com a nossa consciência individual, né? Que é a individuação. Ô, Cláudia, eu gostei também quando você comentou sobre a força e a coragem, né, que nós precisamos ter, que ela sempre coloca principalmente nesses últimos conteúdos aqui, e que se a gente não tiver essa coragem de ir em busca do autoconhecimento e estando lá, né, permanecer sempre caminhando nesse autoconhecimento, a gente não evolui, a gente não faz essa espiral. Gostei muito também nas fases do amor, que ela colocou ali, que a gente vai passando, e sempre fixando a questão do amor, né? O caminho do amor. Então, assim, uma coisa está conexa à outra, né? Esse caminho, essa força você vai ganhar, você vai se manter através do amor, porque aos poucos você vai fazendo esse processo de autoconhecimento, burilando algumas coisas, tomando consciência ali de algumas atitudes, né, algumas situações que é preciso mudar, e se você não tiver com esse olhar do amor, né, você não faz, porque
Ele é a força que vai te dar coragem, né? E aí, Denilce, também essa questão da percepção corporal, né? Da gente trabalhar isso também. Trabalhar nosso bem-estar, né? Do corpo, né? O corpo saudável, trabalhar essa energia, transcender essa energia sexual, não desperdiçar nossa energia sexual, né? Para o gozo simplesmente do prazer. Porque É, os verdadeiros yogis, eles trabalham essa energia sexual para uma outra finalidade, né? Finalidade de elevação espiritual. Não é para elevação só do prazer, da sensação, do momento de se relacionar sexualmente, e acabou, né? Então, ele transmuta essa energia, então aproveita essa energia. Então, essa energia, ela nos dá, né, é como se fosse a lenha no fogo, entendeu? Você põe a Cláudia, lenha para que o fogo esteja é, sempre o fogo Cláudia, vivo, amplo. eu uhum, gostaria de falar sobre essa energia sexual, tá? Fala, pode Não falar. é, você falou bem, para os yogis e para alguns espíritos, isso é possível, tá? Para nós, Ah, sim, não, tá? claro, Porque isso causa entendo. uma neurose, tá? Você reprimir uma energia quando o Ah, espírito não está preparado. Isso tem dois lados, entendeu? tem. Dois Por lados. isso que eu, Inclusive, muito perigoso, tá? Muito perigoso, porque essa é energia ela é uma energia é, a mais forte que tem, poderosa, tá? poderosa, poderosa. Tem algumas escolas filosóficas, tá? Que tem isso como base, como estrutura Aham. Hum? de, de repressão disso aí, e isso está causando, assim, sabe? Ó, Sim, o Edna, que se pensar que tem pessoas, tem espíritos que já dão conta disso e tem a grande maioria não dá conta, tá? aham. Por isso que eu dei ênfase, né, que isso aí é um desenvolvimento natural, Edna. Não é intencional. Isso é um desenvolvimento do amor que a gente desenvolve, mas é natural dentro de nós. Nós não podemos desconectar disso. Não podemos artificializar isso e priorizar isso, porque isso pode levar até a loucura uma pessoa. Leva à loucura Exatamente. isso. Eu fiquei 2 anos na gnose só falando sobre isso, só falando sobre isso. Eu saí da gnose por conta de que era bitolado isso, que era uma coisa que era fundamental e que eu não dei conta, saí por conta que eu achei, sabe? Me desequilibrei por um tempo, porque é bem mesmo, eles falam que o caminho é esse e tal, mas não é, por isso que eu falei que o ênfase é isso, tem que ser um desenvolvimento natural em Natural, nós. A natural. partir do momento que a gente desenvolve o amor, você está acendendo isso, mas é de uma forma natural, uma forma orgânica, natural, mas a gente precisa estar conectado com essa percepção também de olhar para isso, sabe? Não desprezar isso. Na verdade, assim, Edna, não podemos desprezar isso. Então, nós temos que ter um corpo saudável, temos que fazer uma ginástica, temos que fazer caminhada, nós temos que trabalhar o corpo, né, para que ele tenha energia, para que a gente possa estar aproveitando, né, desta energia que nós temos natural em nós, para a gente dispensar, ou a gente orientar, ou a gente aproveitar para os nossos anelos espirituais. É nesse sentido, né? E você está corretíssimo da gente pensar sobre isso de uma maneira que não distorce isso para uma neurose, porque vira neurose. A pessoa fica neurótica com aquilo e aí é complicado isso, porque nós não estamos ainda, a maioria, né? Não estamos preparados para esse tipo de trabalho. Esses Exato. dias eu vi, para você ter uma ideia, eu vi falando que a Anitta, cantora Anitta, foi fazer Kundalini Yoga lá, atenção lá.
Eu falei, gente do céu, a pessoa está brincando com fogo, né? Tá brincando, Porque isso está brincando com fogo, sabe né? o que é isso? Então, assim, não é? Então, isso é um processo natural em nós. Natural, a gente não tem que se preocupar com isso. À medida que nós vamos nos desprendendo, né, do nosso primarismo, né, desprendendo os nossos, né, dos nossos defeitos, vamos colocando o bem para o outro, né? É opção, ela falou, né? Quando eu faço opção para eu fazer o bem ao outro, né? Eu vou no caminho da plenitude, eu vou no caminho da alegria, da felicidade, da realização, né? É esse o caminho, mas é um caminho natural, que a gente não percebe, né? A gente Até só percebe, porque, Cláudia, até porque fala. ela põe a primeira fase, ela, a primeira fase É, também é o primeira, amor. Ela não diz que é, não é o amor. Ela diz que essa primeira fase, que é o amor apego, o amor onde eu aham, quero entregar, mas aham, na verdade eu quero receber. Eu quero mais receber do que é, entregar, mas eu digo, eu te amo, mas na verdade eu quero ser amado, né? E isso também é o amor. É a primeira, é onde a gente a primeira começa a fase, desenvolver, né? primeira fase do amor, Então, é a um gente amor está assim, muito nesse lugar ainda, tentando ir para a segunda fase. Então, a segunda fase é quando você já vai para o autoconhecimento, né? é, A grande uhum, maioria que não começou o processo de autoconhecimento está nessa fase, nessa primeira mesmo, está tudo certo, né? aham, Aí, a partir do momento isso, que você começa a fazer o autoconhecimento, você começa a achar outras coisas que não é bem aquele lugar ali, né? Então, aí você começa a ir para a segunda fase, né? Então, eu acho que terceira fase, acho que não tem nem que falar muito, sabe? Porque está tão distante de nós, a terceira aham, fase, aham. que a Um gente não Chico tem que perder Xavier, eu acho muito que tempo, a tá. gente tem que ficar entre o entendimento da primeira e como é que a gente vai para a segunda, sabe? Como é que a É gente isso caminha em aí, direção à segunda, aham, né? aham, Então, isso assim, para mesmo. mim, o que que ficou dessa lição, assim, ela fala, né, de vários caminhos do amor, que o caminho é o amor, né, para você chegar nessa força criadora, né? Para mim, assim, através da razão e da inteligência também, a gente pode ir nessa direção, porque, assim, eu penso assim, a partir do momento que a gente conhece, que aí tem a ver com conhecimento, o que é a lei da causa e efeito, torna-se uma escolha inteligente você fazer os bons caminhos, né? Eu não vou fazer certo para agradar a Deus, para agradar o religioso, né? Eu vou fazer certo porque se eu conheço a lei de causa e efeito, eu sei que se eu fizer algo bom, tudo será bom, inclusive para mim. Eu vou ser a maior beneficiária. Se eu fizer alguma coisa ruim, né, eu vou ser prejudicada com isso, a partir do momento que eu conheço o que é a lei da causa e efeito, né? Então, torna-se uma escolha pela inteligência. Você fala assim, eu vou ser inteligente o suficiente para fazer as melhores escolhas, os melhores caminhos. Aí eu estou falando, estou desprovida de moralidade, de religião, é uma escolha inteligente, a partir do momento que eu sei o que é causa e efeito, né? Então, Isso aí. talvez a gente não dê conta ainda de fazer essa escolha por amor, né, pelo sentimento de amor, porque em nós ainda está muito no germe, né? Mas a gente pode escolher pela inteligência, né? Que nós já temos também, né? Pelo raciocínio, Uhum, pela razão, uhum, uhum, que também é um caminho. aham, sim. É isso, para mim ficou assim essa lição. Parabéns, Cláudia, aí pelo seu trabalho, Obrigada. muito cuidadoso, né? A Cláudia fez um estudo, trouxe contribuições, né, da yoga, e isso é um carinho dela para com todos nós, né? E para com as pessoas que ainda vão nos ver, né? O que ficou para mim é assim, é que o nosso caminho iluminativo ele é como que
compulsório, né? Nós vamos chegar lá em algum tempo. E a gente se sensibiliza, como diz Joana, pela insatisfação de estarmos onde estamos, vivendo o que vivemos, da maneira como nós encaramos a nossa própria vida, a nossa própria trajetória. É mais ou menos quando a gente se mobiliza para fazer terapia, né? Chega uma hora em que a gente perde o medo da mudança, porque a dor ou o incômodo ou a insatisfação estão maiores, né? Ou, como Joana coloca também, a gente vem compulsoriamente aprender no processo de reencarnação, que pode não ser compulsória, mas necessariamente nos processos reencarnatórios nós vamos aprender aquilo que mais é necessário para nós. Às vezes aprendemos mais, às vezes aprendemos menos, de acordo com o nosso processo evolutivo mesmo, né? Então ficou para mim isso, e eu fiquei com a sensação desse carinho seu pelo nosso estudo, Cláudia. Então, queria te agradecer especialmente pela sua Obrigada. dedicação, pelo seu carinho, pelas contribuições adicionais que você trouxe ao que Joana nos coloca. E eu estava com saudade de te ouvir. Obrigada. Olga, e assim, eu vou fazer só um comentário. A espiritualidade está por trás, né? Porque eu tenho, assim, um monte de livros de yoga. Um monte. A parte de uma estante, assim, ó, três, quatro, assim, só de livros de yoga, porque eu fiz a formação de yoga. E ela, ou a espiritualidade, me conduziu, porque eu fui lá no meu apartamento, que eu estou aqui com a minha mãe ainda, né? Vou de vez em quando. Eu fui lá pegar os livros de yoga. Me conduziu para me pegar o livro certo, sem brincadeira nenhuma. Peguei os livros, peguei 3 livros de yoga. Uma semana, na outra semana fui trabalhar, o queixo caiu. Ah, falei, a espiritualidade está por trás, Sim. né? Então, olha o que você tem, o que essa pessoa tem de arquivo aí. É isso. Então, vamos pegar esse arquivo e vamos aproveitar esse arquivo, né? Eu me senti assim, eu me senti muito bem porque eu consegui ser um instrumento. Não é que eu estou sendo falta de humildade nem nada, mas eu consegui, a espiritualidade pegou, fez eu pegar o livro certo para que eu pudesse trazer isso, sabe? Que é importante, né? Porque, assim, quando a gente tem convicção de um caminho, a gente quer passar para as outras pessoas, né? Esse caminho, né? Mais ou menos só isso. Muito bom, ficou ótimo, ótimo. Murilo, quer falar alguma coisa? Marina, O Murilo escreveu. Cristina. Obrigada, Morena. Tá ok. Marina, que ficou para você? Boa noite, meus amigos. Que alegria Boa estar por aqui, né, com vocês. Que grande aprendizado sempre, em especial hoje, né, com tantas informações adicionais que fazem a gente ampliar nosso raciocínio, né? E eu acho que a Joana, ela sempre, o que ela faz com a gente é um incentivo para a gente pensar no nosso futuro espiritual, né? Enquanto encarnados, mas nós já vislumbrar coisas que nós ainda não conseguimos atingir, mas que nós já podemos refletir, discutir, pensar a respeito, analisar a nossa vida,
né, os nossos processos, uns instantes que nós já passamos, que é passado, o que nós estamos vivendo no presente e vislumbrar esse futuro maravilhoso, que com certeza o dia que nós conseguirmos atingir o que ela nos propõe, com certeza nós vamos conhecer uma felicidade que ainda não faz parte da nossa vivência, do nosso ser hoje, né? Porque, vamos dizer assim, são elucubrações, são idade real que ela coloca para a gente, né? E nós não temos ainda essa possibilidade de alcance, mas ela cutuca a gente que é para nos mostrar assim, olha da onde vocês vieram, olha onde vocês estão e olha onde vocês vão chegar. E esse chegar, né, como ela já chegou, né? Eu acredito que ela está nos impulsionando para a gente chegar também, né? Hoje a gente sente falta de sexo, de beijo, de abraço, de N situações que, com certeza, para nós encarnados nesse momento, é bom, é prazeroso, é satisfatório, mas, como ela diz, são coisas que passam. Esse verdadeiro amor, esse verdadeiro amar, essa verdadeira plenitude, eu acredito que vai ser isso que nós já conhecemos, mas de uma forma muito mais ampliada, uma forma muito mais que vai abranger, que não é uma coisa que passa, um amor que você beija e abraça, sente um gozo, mas daqui 5 minutos você não está sentindo mais nada, porque já passou. Esse amor que ela propõe para a gente é um amor que é duradouro, que é um amor que eu penso assim que ele é permanente, ele não passa, ele transborda sempre, porque é um amor acima disso que a gente conhece, né? Então, para mim, o que fica é isso, para a gente entender que a gente está num processo. Hoje a gente ainda sente falta, a gente necessita de muita coisa. A gente necessita da aprovação dos outros, de que os outros nos achem bonito, que os outros nos achem inteligente, que os outros nos achem N coisas. Quando nós atingirmos um patamar maior, essas necessidades já não vão mais existir, porque nós já vamos estar plenos, nós já vamos estar satisfeitos conosco, não precisa o outro falar nada para a gente. Então, eu vejo a Joana como assim, uma mãe que deseja que seu filho cresça. É isso que eu sinto dela. E é isso que ficou para mim. E como é o título do livro e o assunto do livro, tudo passa pelo autoconhecimento, né? Essa vontade de se autoconhecer, né? Sim, e de crescer, né? É. Muito bom, meninas. Cláudia, parabéns, gratidão. Foi muito bom a gente ver você aqui novamente Obrigada. né? Foi suave, você passou a aula de uma forma bem suave, bem gostosa. A gente sente seu carinho, né? E, então, gratidão. Continuamos aqui toda quarta-feira, né? Gratidão a todos que participaram, gratidão àqueles que vão ver depois, né? E que nós possamos trazer essa lição realmente para a nossa vida prática, né? Porque às vezes a gente estuda, 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 na hora da prática a gente emperra, né? Então, assim, tentar tudo que a gente aprender toda semana, colocar mesmo, falar, não, o que que eu aprendi, o que que vai ser, o que que eu vou conseguir colocar na prática, né? Para poder valer, né, de verdade, né? Ok? Gratidão a todos, boa noite. Eu vou encerrar a gravação, ok? Ok. Cláudia, você quer falar? Eu esqueci de perguntar, você quer falar mais alguma coisa, Cláudia? Desculpa. Tá tudo bem para você?